Pai do Senhor, meus irmãos, quero agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade que Ele me concede de voltar aqui na congregação ou na igreja do Cedro e estar com os irmãos da terceira idade. Obrigado, presbítero irmão Claudésio, a sua esposa, a sua família. Sejam cada dia mais abençoados por Deus e obrigado por lembrar da gente. Pastor Júlio Mafra, nosso companheiro, por ter permitido, nós ocupar essa tribuna. Deus abençoe. Pastor Davi, pastor Gemiel, como é? Jaime. Deus abençoe. Gente nova que o Senhor está levantando aí. E agradecer esta igreja maravilhosa. A gente tem guardado no coração muitas coisas que aconteceram no decorrer quando nós estivemos aqui junto com os irmãos. Glória a Deus por isso, e é uma alegria nós estar aqui nessa igreja e juntamente com vocês participar destas reuniões. Deus abençoe. Você está em pé, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Me brotou no coração de falar um pouquinho sobre o clamor de Ana, porque estamos falando sobre oração. Ontem demos uma falada a respeito da oração, do tema, e sabemos que esse canal de oração é um canal de bênção que Deus privilegiou a igreja de Cristo de 2000 anos para cá, porque no Antigo Testamento não era dessa forma, era outra liturgia, mas pela graça de Deus, Jesus veio e morreu na cruz e foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou vitorioso e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Enquanto Ele deixou o Espírito Santo para estar do teu lado, do lado da igreja, do lado de cada crente, intercedendo por você a Deus, quando você clama, quando você busca. Então, esse é um privilégio da igreja. Que diz assim o versículo de número 10 do capítulo 1. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Agora a parte A do versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Amém. Obrigado, irmão. Queiras estar sentado. Glória a Deus, já sentimos a presença do Espírito Santo de Deus. É bom estar com nossos cantores aqui. Que Deus continue abençoando vocês, o ministério de vocês. Vocês são uma bênção, porque Deus habita no meio dos louvores. A pregação não é fácil, porque enquanto a igreja está na terra, vai haver pregação, ou deverá haver pregação da palavra de Deus, anunciando a Jesus como Salvador das nossas almas. Enquanto a igreja está aqui na terra, nós estamos falando, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, uma palavra de conforto, de ânimo para você. Cada culto, cada reunião, o Senhor fala conosco através da sua palavra. Mas um dia estaremos na glória, onde não haverá mais pregação, não haverá mais o pastor falando sobre oração, que não é fácil falar sobre oração, até não é muito difícil. Agora o difícil é orar, é clamar a Deus. O momento que estamos muitas vezes em dificuldade, como estava esta mulher, e ela procurou fazer uma coisa que nós devemos procurar fazer. É na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora que nós estamos enfrentando algo que parece que é impossível para nós, nós devemos apelar para Deus, orar a Ele, pois foi um canal que Ele deixou. Nós podemos falar com Ele enquanto estamos orando. Enquanto você lê a Bíblia, Deus fala conosco, Deus fala com você através da palavra do Senhor. Mas quando nós precisamos, nós oramos, nós clamamos. E Ana não foi diferente. Ela estava enfrentando uma luta, uma prova muito grande. E ela desejava um filho. E naquela época, as mulheres que não tinham filho eram tidas como amaldiçoadas. Elas sofriam
calada muitas vezes, com amargura de alma, como estava esta mulher aqui, porque ela fazia parte de uma família, seu esposo era um homem que temia ao Senhor, e de ano a ano eles iam a Jerusalém para adoração, e ele pegava a sua família, pegava a sua outra mulher que tinha filhos, e iam para adorar, e ela chegava lá, se via sozinha. Então ela notava que estava só, e aquela tristeza de alma foi aumentando. Mas o que é que ela fazia? Ela ia para o templo orar, ela ia para o templo clamar. Talvez passou um ano, passou 2, passou 3, a gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas chegou um dia, ela tomou uma decisão, e enquanto eles estavam na festa, ela veio para a frente do altar e começou a orar, começou a clamar. Ela não levantou a mão, não fez do espanto, não. Ali, sozinha, talvez com o olho fechado, e só os seus lábios batiam um no outro, ninguém ouvia a sua voz. E até o pastor da igreja daquela época olhou para ela, fixou os olhos nela e disse: o que é que esta mulher tem? Chegou perto dela e disse: aparta de ti o teu vinho, talvez você bebeu demais. Ela disse: não, a tua serva não tomou nada, a tua serva está angustiada de alma, porque eu preciso de algo que só Deus pode fazer. E o que eu admiro em Ana, pastor, é que ela sabia que Deus tinha fechado a madre. E só tinha poder de abrir quem fechou, né? Ela sabia que Deus tem 2 versículos até que o Senhor tinha cerrado. No versículo de número, capítulo 1, e o versículo de número 5 diz assim, a última parte: e o Senhor tinha cerrado a madre, né? Tinha cerrado a madre. Tem outro versículo também que fala que Deus tinha cerrado a madre. Então ela tinha conhecimento que Deus não tinha dado a ela a graça de gerar filho, mas mesmo assim ela não deixou de clamar. Mesmo assim ela não deixou de falar. Só que eu admiro ela, que ela orou, ela clamou aquele alguém que tinha fechado, e ela disse: se eu clamar, eu creio que Deus vai abrir a madre e eu vou ter filho. Olha a oração incessantemente desta mulher. Ela nos dá uma lição maravilhosa, que nós não deveremos desistir da oração, meus irmãos. Se você está enfrentando uma prova e você não viu solução, continue clamando. É a voz do Espírito Santo para você nessa noite. Continue clamando. O seu filho vai voltar para a igreja. A sua filha vai voltar para a igreja. A sua família vai ser abençoada por Deus. Essa prova que você está enfrentando, Deus vai dar sabedoria e vai dar solução para esse problema. Eu não sei, talvez os pastores também não sabem, mas o Espírito Santo conhece, e Ele está entre nós nesta noite. Aleluia! E você continua clamando. Durante a pregação, durante o hino, continue orando. Continue pedindo, não desista de pedir. Terminando o culto, você vá para a sua casa, continue orando. Continue ligado aos céus. Eu me lembro que há tempos passados, na congregação aqui, aonde era o Matinai, uma congregação bem antiga, uma das primeiras de Camboriú. E Deus derramou um avivamento no meio da igreja. Existia um irmão que queria ser batizado no Espírito Santo, e um recebia, o colega recebia, o vizinho da casa dele recebia, o vizinho da igreja recebia, e ele não recebia. E quando terminou o culto, vários irmãos foram batizados no Espírito Santo. E ele chegou para o pastor da igreja daquela época e disse: pastor, eu queria receber o batismo com o Espírito Santo, eu já tenho jejuado,
eu já tenho clamado. E o pastor disse assim para ele: ainda hoje Jesus pode te batizar no Espírito Santo. Olha a palavra corajosa para ele. E ele sentou no seu coração, quando o pastor disse para ele assim, ó: ainda hoje você pode ser batizado. Mas ele disse: está terminando o culto, é 9h. E ele veio para casa e aquela voz dentro do coração dele: ainda hoje você pode ser batizado no Espírito Santo. E ele veio glorificando a Deus. E quando ele chegou, a igreja era lá como Matinai. Quando ele chegou ali em cima daquela ponte, que ele olhou para a ponte e ele disse: ainda hoje pode ser batizado. E ele olhou para aquela ponte, não sei, chamou a atenção dele e ele começou a falar em língua. Aleluia, 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 aleluia. Eu não sei quanto tempo faz que Jesus falou para você que você ia ter uma vitória, a vitória chegar. Pode ser esta noite, pode ser esta noite. Continue clamando, porque uma hora a vitória chegará, como chegou para esta mulher. E o mais importante, que o líder daquela época, que disse para ela que ela deixasse o vinho, e ela expôs sobre a sua dificuldade para ele: não, a sua serva está clamando, porque eu quero uma vitória de Deus. E ela não relatou o que é que ela queria para aquele líder. Mas olha o que o líder falou para ela, no versículo de número 17. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedisse. Versículo de número 18. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Olha o poder de uma palavra. Você, quando encontrar alguém desanimado, pense bem no que você vai falar. Dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de encorajamento. E naquela hora, o Eli falou para ela: minha filha, já que você está assim, você vai, e Deus de Israel te conceda a tua petição. E desde aquela hora, quando ela ouviu aquelas palavras, o seu semblante já não era mais triste. Aleluia. Nesta noite Deus está dando uma palavra de esperança para você. Eu não sei o que você está pedindo, mas Jesus está dizendo através da sua palavra: vai em paz e seja feito conforme a vossa fé. Como Jesus falou para aquela mulher cananeia: seja feita conforme a sua fé. E nesta noite Jesus está aqui para acrescentar a sua fé. Talvez você diga: mas a minha fé é pequenina, pastor. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E a palavra esta noite está dizendo: vai em paz e seja feito conforme a vossa fé. Aleluia. E essa mulher, ela voltou o voto e teve o seu filho Samuel. Vocês já conhecem a história. E esse homem, esse menino, foi entregue no templo, e ele cresceu, ele desenvolveu, e esse menino, ele foi juiz, sacerdote e rei. Ele foi juiz, sacerdote e rei, né? Por quê? Porque ele nasceu debaixo de uma promessa da oração. Então eu deixo esta palavra, eu deixo esta mulher, Ana, que você já conhece, a mulher de Elcana, como uma ilustração do clamor, da oração. Porque foi um meio que Jesus abriu para a sua igreja, para orar, para clamar. Porque um dia vai chegar, quando você não precisa mais orar, quando você não precisa mais clamar, porque você estará nas mansões celestiais com o nosso Jesus maravilhoso.
no lugar preparado para todos nós. Ele disse, João escreveu que ele foi preparar lugar. E se não for preparar lugar, eu voltarei outra vez, elevarei para mim mesmo. Então, irmão, ele vai voltar um dia. Quantos acreditam aqui no arrebatamento da igreja? Eu estava pensando, só quem acredita é quem ora, quem busca a Deus, quem está anelando. Os irmãos da terceira idade, quantos anos estão orando aí, né? Alguns 50 anos, alguns 60 anos, alguns 30 anos, 20 anos, outros 10 anos, né? A igreja está reunida aqui e nós estamos aguardando este dia. E pode ser esta noite, porque Ele não deixou a hora e nem a data marcada, mas a qualquer momento. A qualquer momento, e brotou no meu coração para ler com os irmãos, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 16, você que está orando, você que está clamando, enquanto a sua luta, a sua prova está diante de você, mas você orando, você clamando, você pode ter a vitória esta noite, e você vai continuar lutando, porque você aguarda o arrebatamento da igreja. Eu estou na igreja me preparando para ir para o céu, eu estou na igreja me preparando e orando, buscando a Deus, para que Deus faça o que Ele quer fazer na minha vida, e na minha família, e na igreja do Senhor. Mas de repente nós podemos ser arrebatados. De repente nós podemos ser surpreendidos com o arrebatamento da igreja. Tem muita gente que não acredita mais. Tem muita gente que acha que Jesus não vai vir arrebatar a sua igreja. Mas eu acredito. Foi ensinado para nós, está na palavra do Senhor, está na Bíblia Sagrada. E só acredita quem ora, quem busca a Deus, que tem uma esperança viva e sabe que Jesus vai arrebatar a igreja. Há pouco tempo a gente ouviu alguém falar e que não acredita mais no arrebatamento da igreja. Eu disse, eu acredito no arrebatamento da igreja. E quem não acredita no arrebatamento da igreja, ele vai acreditar quando chegar e quando vir a grande tribulação. Então quem não está esperando o arrebatamento, ou está esperando a grande tribulação. Mas eu estou esperando o arrebatamento. Você está esperando? Você está esperando? Aleluia, continua com essa esperança viva. Continua clamando, continua orando, porque a hora chegará e nós subiremos ao encontro do Senhor. Olha o que diz, olha o que Paulo escreveu aos crentes em Tessalônica. O mesmo Senhor, versículo de número 16 do capítulo 4. E o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que a igreja está esperando este dia. Eu sei que você está na igreja quase toda a semana, orando, buscando a Deus, porque você acredita que o seu Salvador, Ele morreu, ressuscitou, e está à direita do Pai, intercedendo por nós, mas deixou o Espírito Santo para consolar a igreja, para preparar a igreja, para estar ao lado da igreja, para animar a igreja, para animar eu, animar você, continuar clamando, porque o momento vai chegar, que o Senhor vai descer do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Quem quer ouvir? Aleluia, eu quero ouvir.
Eu quero ouvir. O arrebatamento da igreja é real, é verdadeiro. E diz a Bíblia que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Nessa época o Senhor não vai descer aqui na terra. Nessa época Jesus virá nas nuvens. E o Espírito Santo que está preparando a igreja vai arrebatar a igreja num rápido e vai levar até nos ares aonde está Jesus. E nós estaremos para sempre com Ele. Aí não haverá mais morte, aí não haverá mais dor, aí não haverá mais clamor. Não precisa você clamar mais, não precisa você orar mais, porque estaremos com o Senhor. Aleluia. Eu não quero cansar você, mas diz aqui, ó, o mesmo Senhor descerá do céu. Paulo disse, o mesmo Senhor descerá do céu. O Paulo podia dizer, o mesmo Senhor que falou comigo lá no caminho de Damasco, é esse que vai voltar. O mesmo Senhor que estava lá no naufrágio, no capítulo 28 de Atos, que ele falou comigo e disse, não temas, porque ninguém vai perecer, só o navio. É o mesmo Senhor que disse para ele, olha, você vai para Roma. E lá ele foi decapitado. E ele deixou escrito para nós, este mesmo Senhor. E eu digo para você, o mesmo Senhor, aquele mesmo Senhor que te salvou. Você lembra o dia que você aceitou a Cristo como Salvador? Você lembra? Você lembra o dia que você disse, eu quero aceitar a Cristo como Salvador? Você lembra? É este mesmo Jesus que te salvou naquele dia. É este mesmo que vai descer. Aleluia. Você lembra aquele dia que você estava passando uma prova de fogo, e parece que você não ia vencer, mas o mesmo Senhor te deu vitória naquele dia. É o mesmo que vai voltar a arrebatar a sua igreja. Você lembra o dia que você foi batizado no Espírito Santo? Você lembra quando o fogo de Deus te pegou e você começou a falar noutras línguas? Você não precisou ir para uma escola, você não precisou ir para a universidade para aprender, mas no mesmo momento você começou a falar em línguas e magnificar a Deus, como os irmãos lá no dia do Pentecoste. Você lembra esse dia? Aleluia. É esse mesmo dia, esse mesmo Senhor vai descer para te arrebatar e levar até aos céus. Aleluia. Não é fácil falar uma palavra de oração, não é fácil falar uma palavra de arrebatamento, porque nós temos muito envolvido aqui. Mas os crentes que oram, o crente que busca Deus, o crente que tem uma esperança, está esperando esse mesmo Jesus que nos salvou, esse mesmo Jesus que foi pendurado numa cruz e foi morto pelos romanos e foi sepultado e foi botado uma pedra, colocado uma pedra para ele não sair. E quando ele ressuscitou, ele houve um terremoto, diz a Bíblia, que o túmulo se abriu e ele subiu ao céu. Esteve por 40 dias ensinando os apóstolos como eles deveriam fazer para dar sequência na igreja aqui na terra. E ele disse, vocês vão para o cenáculo, lá eu vou enviar o Consolador. E a cabo de 10 dias que ele falou isso, e ele foi assunto ao céu. Isto aconteceu. E como aconteceu a descida do Espírito Santo, vai acontecer o arrebatamento, e o Espírito Santo vai levar a igreja dele até nos ares. Posso orar, pastor? Vamos ficar em pé. E eu quero fazer um convite para você. Diante destas palavras que ouvimos aqui esta noite, se você deseja uma oração, você diga, pastor, eu desejo um renovo espiritual na minha vida. Eu desejo chegar mais perto de Deus. Eu desejo orar mais e muitas vezes eu não tenho força. Mas se você ser humilde, a ponto de vir até aqui na frente, nós queremos orar por você. Os pastores aqui vão orar. Os servos de Deus vão orar por você. Se você deseja, venha aqui na frente, seja sincero para você mesmo.
Você que foi batizado com o Espírito Santo, há tempos passados, faz tempo que você não fala em língua. Qual foi o último dia que você falou em língua? O mesmo Senhor que voltará, Ele quer te renovar nesta noite. Ele quer avivar a sua igreja. Mas quando nós abrimos o coração para o Espírito Santo, Ele entra, Ele faz morada, e você se sente mais leve, você se sente mais espiritual, você recebe o batismo com o Espírito Santo. Talvez Jesus batizou você com o Espírito Santo, e você faz tempo que você não desfruta de falar mais de línguas estranhas, mistério com Deus. Isso aí é seu, Deus entregou para você os dons espirituais. Talvez você era usado com o dom de profecia, você era usado com os dons espirituais, você cantava, você pregava, e hoje você está parado. Mas o Espírito Santo nesta noite está nos avivando. Continua me clamando: eu quero chegar mais perto de ti. Aleluia. Você precisa de um renovo, vem na frente. Enquanto isso, eu quero convidar alguém, se deseja aceitar a Cristo como Salvador, ou se alguém quer voltar para a casa do Pai nesta noite, nós estamos lhe aguardando. Jesus está aqui na frente, você não vê, mas Ele está de braços abertos para dar um abraço de esperança, um abraço de ânimo, para você continuar servindo ao Senhor, porque Jesus breve vai arrebatar a sua igreja. E se você não quiser ficar nesta terra, se apegue com Jesus, se abrace com Jesus, aceite a Jesus, leva Ele para a sua casa vai mudar. Até hoje parece que nada dá certo, mas se você levar Jesus, vai dar tudo certo, porque Ele é o dono do ouro, dono da prata, o dono do universo. E se você levar Jesus para a sua casa, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós que estivermos vivos, teremos arrebatado no abrir e fechar de olhos. Aleluia. Você tem essa esperança? Dessa esperança, coloque a mão no seu coração. E eu não posso sair daqui sem orar, sem abençoar você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que tu nos concede de estar na tua casa nesta noite maravilhosa, nesta igreja maravilhosa, neste povo maravilhoso que tem chamado lá do mundo para vir para a tua casa, aqui aguardar o arrebatamento da igreja. Enquanto isso não acontece, nós estamos orando, nós estamos clamando por esses irmãos que vieram aqui na frente, que precisa de um renovo espiritual, porque na realidade todos nós precisamos de um renovo do teu Espírito nas nossas vidas, para sermos mais crentes, para sermos mais espirituais, para vir mais na tua igreja, para falar em língua, para ser usado com os dons espirituais que está na tua dispensa, à nossa disposição. Quando você subiu ao céu, você enviou o Espírito Santo, abriu a porta da dispensa espiritual, está à nossa disposição o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, os dons ministeriais. Senhor, nos ajuda a buscar no lugar certo, nos ajuda a guiar até no lugar certo, para poder possuir estas coisas maravilhosas. Enquanto o mundo aí no mundo quer possuir casa nova, mansão, carro novo, nós queremos, Senhor, é a porção do teu Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, sobre o povo da igreja, sobre os irmãos da igreja, sobre cada família aqui da igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro e determino a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.